Cara, a gente é ótima, né? A gente super se organiza. De um lado, um deseja companhia, carinho e atenção. Do outro lado, o outro espera diversão, conversas inteligentes e crescimento profissional conjunto. O desbalanço parece não ter futuro. Mesmo assim, o casal decide investir na relação e fazer algumas concessões. Uma hora ou outra, a balança pesa mais para um dos lados. Se a relação estiver fortalecida, juntos poderão encontrar um novo equilíbrio. A verdade é que relacionamento é como uma gangorra, ou seja, os dois têm que estar dispostos e investir energia para manter o movimento. Se não for assim, um dos lados vai se cansar e abandonar a brincadeira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, o que que é se relacionar, como a gente enxerga relacionamento e como que a gente pode alinhar essas expectativas quando nós estamos dentro de uma relação. Eu sou a Ana Colucci, ela é a Verônica Colucci, nós somos primas e também idealizadoras do projeto Faz Todo Sentido. E faz todo sentido a gente falar um pouquinho sobre o que é relacionamento. A gente começou esse papo você me perguntando o que que era relacionamento para mim, e eu achei super difícil de fazer essa resposta, de ter essa resposta, porque eu vivi muitos confrontos sobre o que que é se relacionar. Eu tinha uma ideia e me relacionei me baseando com essa ideia. E depois de algumas desilusões amorosas no meio do caminho, eu fui entendendo que se relacionar era uma coisa muito diferente da qual eu fazia. E aí eu me senti naquela, como que eu posso dizer? Eu me senti perdida, né, nisso daí, de como que eu me relaciono, então, com as pessoas? Como que eu faço esse alinhamento de expectativas? Relacionar-se em todas as formas, com amigos, com trabalho, relacionamento amoroso, tudo é uma questão de parceria. Cada um vai entrar com seus ideais, com seus valores, com as suas crenças, com seus objetivos. E aí o trabalho da relação vai ser de equilibrar as expectativas de ambos os lados para juntos alcançarem algum resultado, se esse for o intuito. Agora, quando a gente fala em relação amorosa, cara, todo mundo sabe que os opostos podem até se atrair, mas eles não se mantêm juntos por muito tempo. É É, como um ímã mesmo, sabe? Tem uma hora que vai repelir, porque são muito diferentes. Valores diferentes, quando a gente fala em valores mesmo, é muito difícil se manter junto. Se for ficar junto, é por outras questões, né? Que a gente não precisa nem entrar aqui o que poderia fazer manter esse relacionamento. Mas eu acho que um relacionamento saudável mesmo é quando ambos entendem as suas diferenças e juntos decidem fazer dar certo. Tá, eu tenho uma uhum. diferença, para mim isso aqui é, meu, prioritário, eu não abro mão disso nunca. O outro vai ter que entender isso também e aceitar esse jeito dessa pessoa. Então, o trabalho dessa relação que é diário, todo mundo sabe que relacionar-se dá trabalho, é isso, é ir balanceando as expectativas, os ideais e traçar juntos objetivos, né? Porque eu acho que relação implica em ter objetivos conjuntos, mesmo que seja um objetivo de diversão. Porque quando você se está disposto a se relacionar com uma pessoa, é você aceitar o todo. É você aceitar que ela vai ter opiniões às vezes diferentes da sua, que ela vai ter limitações, que você vai ter que aceitá-la, mesmo na dificuldade dela, sabe? Naquela coisa que é muito específica dela e que você não vai ter como mudar. Isso é aprender a se relacionar e não você atingir fases. E cada vez mais eu vejo as pessoas muito preocupadas em atingir essas metas do que aprender realmente a se relacionar. Você acha que cada vez mais elas estão buscando atingir as metas? Porque eu penso o contrário. Eu acho que, assim, historicamente, tem toda uma cultura que dita as regras do relacionamento, né? Então, é o que você falou, vai ter a fase do namoro, fase do noivado, casa, depois de pouco tempo já tem filho, e vive junto para o resto da vida, superando todas as dificuldades, aceitando o outro na sua integridade, aceitando traições, enfim, todo esse formato que a Uhum. gente conhece muito bem. Eu acho que hoje as pessoas estão questionando muito mais esse formato do que antigamente. Elas estão se permitindo viver relacionamentos de uma forma diferente e Sim. buscando objetivos diferentes. É óbvio que vivendo nessa sociedade do jeito que a gente ainda vive hoje, com essa cultura, natural a pessoa se questionar, bom, mas eu não estou atingindo o que é esperado de mim, né? Então, se eu sou uma mulher de 34 anos e não me casei ainda, tem algum problema.
Sim. Ou se eu sou uma mulher casada com o meu marido, mas a gente não quer ter filho, tem algum problema. Então, assim, é sempre conflitos com a cultura, conflitos culturais e sociais. Eu acho que o legal de agora é que as gerações estão vindo e questionando essas regras, essa ditadura do amor aí, sabe? Uhum. E hoje tem vários tipos de formatos diferentes de relacionamento que antigamente não seria aceito. Uhum. Então, eu acho que o relacionar-se ele está se ampliando, mas as pessoas estão aprendendo ainda também. Então, Sim. são regras novas que estão sendo criadas. Sim, é, ainda eu estou mais em contato com essas pessoas que estão realmente a fim de estar nessas etapas, e aí eu vejo também essa diferença de idades, né? Eu sempre estou mais em contato com pessoas 30 a mais. Galera um pouco mais jovem, eu ainda não tive uma experiência para falar, né, como terapeuta mesmo ali, conversando, tive um ou outro, mas que também tinha a mesma visão, que é uma visão que vem herdada, né? Herdada pelos pais, herdada pelos tios e tudo mais, fica ali, tá embutido e você acha que realmente é o certo que você tem que seguir. Mas eu vejo assim que as pessoas, até eu, né, questionando o que que é o se relacionar, como que a gente pode se relacionar, entendendo onde cabe o teu desejo, o que que é o seu desejo também, e como você quer construir isso daí dentro de um relacionamento, né? Como que eu posso explorar os meus desejos dentro de um relacionamento, porque é isso, é alinhamento de expectativas. A partir do momento que você quer se relacionar com o outro, você também está permitindo que uma parte sua, uma vulnerabilidade sua, esteja ali, à mostra, né? O outro vai ter acesso a isso. E se você não se permite ser quem você é durante num relacionamento, dificilmente você vai encontrar uma relação sadia ali, porque você está mirando em alguma coisa, ou você está podando alguma coisa. Então, estar vulnerável para o outro é também saber como que você pode dialogar, o que você deseja, quais são as suas metas, o que que você espera de uma relação, de fato. E aí a gente entra Uhum, naquele ponto do diálogo, né? O alinhamento da expectativa, ele está totalmente baseado com o diálogo. Como que você conversa com as outras pessoas durante essa relação sobre o que você espera daquilo ali. uhum. Eu acho que isso que você comentou sobre a pessoa ser ela mesma é muito sério isso, porque a maioria das pessoas, principalmente no início da relação, veste meio que um personagem para tentar agradar e atingir os objetivos da outra pessoa. Sim. Então, eu acho que ele espera que eu seja assim. Então, eu vou agir dessa forma. Vai chegar um momento que o conflito interno vai ser tão grande que vai trazer sofrimento. Uhum. Não vai dar para bancar essa estrutura e usar essa máscara o tempo inteiro. E uma hora vai acontecer de ter aquela conversa do casal assim: nossa, mas você não era assim. O que que aconteceu que Ai, do nada você é mudou? horrível isso, porque você não tá mudando, você só tá se mostrando cada vez mais quem você é, né? Exato. E às vezes você não tem consciência disso, que no começo você aceitava aquilo, mas chega um momento que aquilo te cutuca demais, te incomoda demais. E aí que entra a parte da comunicação. E que a gente sempre conversa sobre isso, né? Todos os meus pacientes, os casos, eles se repetem. Eu não consigo conversar com o meu parceiro sobre o que eu realmente gostaria de dizer. Se Sim. repete. As pessoas têm medo de conversar, têm medo de se expor, porque têm medo do julgamento do outro, tem medo de balançar a relação por conta da conversa, e nisso acaba ficando vários silêncios na relação e várias noias na Noias. cabeça dos dois, ou dos três, sei lá, de quantos estiverem envolvidos na relação. Então, Uhum. a comunicação é algo que a gente tem que bater muito forte, porque as pessoas têm que aprender a conversar Eu e ser lembro de sincera. um caso pessoal que você me ajudou muito, que era um momento de término que eu estava passando e eu não conseguia expressar os sentimentos que eu tinha em relação àquela nova fase que eu estava entrando, que era um término. Só que eu não Uhum, queria aceitar que ia acontecer realmente um término, mas lá no fundo da alma eu já sabia que era algo que não ia dar para mudar muito o cenário. E aí uhum, eu tava com aquela dificuldade de dialogar, como que eu expresso meu sentimento a fim de tentar trazer mais clareza para o que a gente está vivendo e se é o término mesmo que a gente tem que vivenciar. E você me colocou sentada na mesa da cozinha. Foi uma cena muito marcante assim para mim. Você colocou um caderninho na minha frente e pediu para eu escrever. Você falou assim: você vai escrever o que você realmente quer dizer.
E aí eu comecei a escrever. Só que na escrita, né, a escrita é uma ótima técnica terapêutica para você começar a tangibilizar os seus sentimentos, porque muitas das vezes a gente sente aquela emoção, só que a gente não consegue nomear, a gente não consegue trazer com clareza, com sentido aquilo, né? E o problema de comunicação entre os entre os casais é exatamente você não conseguir expressar de uma maneira fluida aquilo que você sente. Então você geralmente fica muito reativo. Às vezes você começa a falar de uma forma disparada e aí as coisas vão perdendo o nexo, porque você também está tentando encontrar um nexo. Então, a escrita é uma ferramenta terapêutica muito essencial para a gente aprender a conversar sobre tudo isso. E aí eu comecei a escrever, te entreguei o papel e você analisou aquilo que eu escrevi e você percebeu que era um desabafo. E você foi muito clara dizendo para mim, isso é um desabafo. Agora, o quanto que você quer mostrar para ele que você está sentindo tal coisa e o quanto que você quer mostrar para ele que você está a fim de chegar numa conclusão junto, né? Uhum, Vocês, partes, juntos decidirem, não só você tomar a decisão por aquilo. E aí uhum. eu reformulei várias vezes a frase até chegar numa coisa mais coerente com o que eu sentia e me deu uma tranquilidade gigantesca para a conversa, que quando eu cheguei, eu não fiquei nervosa de falar tudo aquilo que eu precisava falar. E eu dei o espaço necessário para outra pessoa responder. Então, eu Uhum. sabia exatamente o momento onde eu tinha que parar de falar, que é a técnica das conversas complicadas, né? Exatamente, conversas difíceis, né? Como ter conversas difíceis, que é isso. Geralmente, quando a gente vai comunicar alguma coisa, a gente tá na flor do momento, assim, as emoções estão à flor da pele, você não sabe nem direito o que que você quer dizer, e aí você acaba falando coisas com as palavras erradas. E aí as palavras erradas afetam o outro. E o outro se arma e se protege, ou ele vai ficar quieto e não vai participar mais da discussão, ou ele vai te atacar de volta porque ele se sentiu atacado com aquilo. Então, esse exercício das conversas difíceis, ele é muito importante, porque a gente avalia a forma que a gente está se sentindo, a gente avalia o que a gente quer falar para o outro, de uma forma que ele não se sinta atacado, mas sim muito voltado para o eu me sinto assim quando você faz tal coisa. E não é, você sempre faz tal coisa. Então, assim, eu me sinto. E tentar buscar os silêncios, que a gente às vezes não consegue, né? Então a gente quer suprir ali o silêncio, a gente acaba falando demais, muitas vezes a outra pessoa congela, porque é muita informação para ela, Uhum. e depois no final tentar chegar numa conclusão conjunta. Então, assim, eu te falei tudo isso, cheguei nesse momento, o que você acha disso tudo que eu falei? Uhum. Né? E não é do tipo, você concorda? Porque senão você dá uma Você opção de concorda? sim ou não para ele. Se você fala o que você acha, você dá abertura para ele também colocar os sentimentos dele e tentar organizar de alguma forma. Mas com certeza é uma técnica que traz uma tranquilidade, justamente para você não ir para aquele momento sem saber o que você quer de fato falar, né? E onde Uhum. você quer chegar. Uma coisa também que eu converso muito com meus clientes sobre isso, quando chega nesses conflitos, né, do relacionamento, onde você percebe que as expectativas estão completamente desalinhadas, a frustração aparece, você tá saturado daquilo lá, e geralmente a primeira solução que vem da boca dos meus clientes é: vou terminar. E eu sempre travo assim na hora que falo, vou terminar, porque a gente tem que ser muito neutro nesse momento, porque é uma decisão da pessoa, mas é importante a gente poder colocar pontos assim, o término realmente é a solução? É o que você quer? De coração, de alma, é isso que você deseja? Vai te trazer felicidade esse término? Então, uma das soluções também é converse com rede de apoio. Conversar sobre esses sentimentos para também se ouvir, né? Seja com um amigo, saindo até da terapia, mas conversando com uma pessoa que você tem muita confiança, ajuda demais a construir essas conversas complicadas. Então, muito legal isso que você estava comentando sobre ter a rede de apoio, conversar com amigos, com outras pessoas que não sejam só profissionais da área. Porque às vezes, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de eu estar naquele momento de desabafo, falando tudo que aconteceu, e aí a outra pessoa toma minhas dores, a amiga toma e fala assim, nossa amiga, mas também, né? E aí começa a falar uma coisa que eu falo, não, pera, mas não é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Não foi desse jeito. E às vezes você tá falando, a outra pessoa concorda com você, no que ela concordou com você, você fala, não, não, acho que não é isso. Pensando bem, não é isso.
Enfim, tendo essas conversas, você vai fazendo uma autoanálise também. Que Uhum. aquilo que você estava pensando, às vezes, não é exatamente o que você realmente acredita. Às vezes, eu vou confessar um negócio aqui. Às vezes tem amigos meus, tal, que chegam em mim, vai desabafando e tal. E eu escutando, eu fico assim, tá muito só na visão dessa pessoa. E aí, é de propósito mesmo, às vezes, que eu faço isso. Eu tomo muitas dores da pessoa. Eu falo assim, que isso? Canalha, e que isso, que aquilo, sei lá o quê. Então, eu começo a falar muito mal daquela outra pessoa também, junto com ela, e eu já percebo a reação corporal da outra pessoa, tipo assim, não, calma, não é muito bem isso mesmo. Aham. Porque quando você está no momento de desabafo, você está vindo com os seus sentimentos, né? Então, às vezes você está, vou usar essa palavra, mas é emputecido mesmo com a situação toda, e é a única forma que você quer, o que você, na verdade, quer falar é a raiva. É a raiva, é a tristeza, é a frustração, a irritação. E aí, quando você vê outra pessoa personificando o seu sentimento, a técnica do espelho, né? Você olha e fala assim: caraca, é tudo isso que eu tô Uhum. passando? Tipo, é isso que eu tô sentindo? Então, às vezes, eu faço de propósito mesmo para a pessoa falar: não, mas calma, não é bem assim. Não é isso, Aham. entendeu? Não, mas você acabou de falar que é isso. Não, não, não é isso, não. Às vezes acontece de buscar uma amiga para desabafar. Essa amiga toma muito as dores, só que você se mantém no relacionamento, por exemplo. E Isso aí é você começa complicado. a evitar a sua amiga. Porque afinal você Uhum. falou um monte de coisa ruim da outra pessoa, por que que você mantém no relacionamento? Você tem vergonha de estar no mesmo relacionamento mesmo, tendo falado tudo aquilo. Então acaba abalando essa relação agora, que é a de amizade. Por isso que exige tanto cuidado também. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida existem pessoas que eu sei que elas sempre vão colocar, dar aquele passinho, né, tipo, para trás das coisas que eu tô falando, tipo assim, só é desabafo, mas é porque me conhece. Você é uma delas, né? Então eu já chego desabafando porque eu sei que você me conhece e uma hora você sabe que eu vou chegar numa conclusão. Então é muito confortável para mim falar assim: ah, sabe aquela situação? Tá, esquece tudo aquilo e de boa. Mas Uhum. não são todas as relações de amizade que realmente isso acontece. E uma coisa para a gente poder aprender ao longo da vida é chegar nessas pessoas e falar assim, ó, eu vou desabafar, vou falar do meu sentimento, não toma lado, porque eu não sei como que eu vou reagir depois, mas eu só tô querendo realmente desabafar. Eu tenho uma amiga muito próxima que ela faz isso, ela primeiro manda um áudio e fala assim, ó, é o seguinte, eu só vou desabafar, tá? Não quero lado nenhum. E é só um momento de desabafo, então para mim, o que que ela fez ou faz depois, às vezes também entra naquelas coisas tipo, ai, não acredito, né? Tá fazendo aquilo de novo, tá com aquela pessoa de novo e etc. Mas ela me avisou antes. É só um Uhum. desabafo. Então, eu acho que é uma coisa é um aprendizado que a gente precisa ter também com as nossas amizades, né? De chegar e falar assim, calma, não toma nenhum partido. Eu só realmente quero me desabafar porque eu quero escutar o que eu tô falando. É que a gente nas relações, principalmente pessoas como nós, vai, eu sou psicóloga, você é terapeuta, quando alguém vem trazer angústias, desabafos, a nossa, o nosso intuito inicial é, putz, deixa eu ajudar essa pessoa a resolver isso daí. A postura já até muda, gente. Eu fico assim, ó. É, porque a pessoa tá vindo desabafar, ela tá com dificuldades, então parece que a nossa missão é ajudar ela a resolver isso. Mas muitas vezes não é o que a pessoa quer. Não. Então, assim, muitas vezes já aconteceu entre eu e você, inclusive, de você desabafar e eu, mas espera aí, e começar a racionalizar e você vê, não, não quero isso. Não, eu só queria desabafar. Porque Aham. é isso, né? Tem momento para as coisas. E deveria ser assim também nos relacionamentos amorosos, que tivesse essa intenção do outro ajudar o parceiro e não o contrário. Porque o que acontece muitas vezes é que o parceiro, a pessoa vem, tá cheia de angústias, tá cheia de questões pessoais, tenta colocar isso para o outro, não consegue colocar da melhor forma possível, o outro, ao invés de ajudar ela a sair dessa angústia, alimenta aquilo com alguma dorzinha própria, porque machucou ele de alguma forma, escutar aquela coisa que a pessoa falou. Então falta ali o cuidado mesmo, sabe? De falar, poxa, deixa eu ajudar, ela tá com problema, ela não tá legal, cara, deixa eu pensar primeiro nela, depois em mim, porque a gente responde muito pelo ego. Né? Então, quando a gente escuta algumas coisas que ferem o nosso ego, parece que a gente esquece que aquele ser humano está precisando de ajuda. Um ponto que eu vejo também como recorrente é quando a pessoa consegue estruturar as conversas que são as conversas complicadas ou conversas difíceis, tem essa rede de apoio, então ela já
saturou demais todo o sentimento, né? Saturar, que eu digo assim, já sabe verbalizar muito bem, já sabe mapear muito bem como que ela sente isso, principalmente no corpo. Clientes mais antigos meus já chegam falando assim, ó, eu senti assim exatamente no corpo, então já entende onde a emoção reflete. Então ela já sabe, ela já tem consciência daquilo, mas o parceiro ou a parceira ainda não desiste da ideia de ficar cutucando ou remoendo coisas que são muito antigas, que é essa coisa Uhum, do ajudar. Às vezes o parceiro ou a parceira, enfim, todo mundo que está envolvido naquele relacionamento, também precisa aprender a como sentir aquilo que a outra pessoa está te trazendo, sabe? E muitas das vezes só tem uma parte fazendo isso daí, aprendendo a como se comunicar, a como se expressar, e o outro uhum. ainda continua naquele cutuque, naquele rancor, e realmente aquele relacionamento vai minando e o término realmente vira uma opção muito factível, com muita dor, não é um término sadio, né, que a gente fala, que é onde as partes entendem que já cresceram o suficiente juntas e que estão prontas para partir para novos caminhos, porque precisam desse outro tipo de crescimento, que é um crescimento individual mesmo. E aí Uhum. existe esse tipo de relação. E aí eu quero te fazer essa pergunta, assim, quando você recebe relatos do tipo, quando o parceiro não está disposto a ajudar, a parceira não está disposta a ajudar, como que você aborda essa questão com seus pacientes? Que é exatamente isso que você disse, é o mais comum, né? Parece que quando está acontecendo um conflito, a parte que está mais sensibilizada é a que vai buscar ajuda, né? É a que vai tentar resolver isso sozinho, de alguma forma. E eu digo isso para todo mundo: terapia não resolve problemas externos. Não tem o poder de terminar com aquele problema lá que existe. Não. A terapia ela serve para você ressignificar as situações e conseguir lidar com os acontecimentos que vão continuar existindo na sua vida, né? Não existe plenitude, não vai existir uma vida feliz, perfeita, sem problema nenhum, porque você está fazendo terapia. Não. O que vai acontecer é você vai aprender técnicas e formas de manejar as situações para que não te traga tanto sofrimento. Uhum. Agora, se a gente tem esse caso que você falou de um casal que uma das partes não está aberta ao diálogo, não quer saber, não se mostra sensível, não está afim, eu, como profissional, jamais vou falar, termina com essa pessoa. Jamais. Mas eu vou tentar trazer para essa pessoa, para a paciente, formas dela avaliar o quanto aquilo está sendo positivo ou negativo na vida dela. No caso da TCC, que é a minha abordagem, é muito avaliar os pensamentos que essa pessoa tem, quais são as crenças que ela tem do que seria um relacionamento bom, e Uhum. quais são os pensamentos que têm batido aqui nela todo dia, ruminando aqui, trazendo coisas que não estão mostrando para ela que não tá legal, sabe? E Uhum. tentar entender qual que seria a melhor saída para ela, de acordo com ela, né? Eu tive um caso curioso, assim, de um cliente que ele chegou até mim com o propósito de realizar um término. Quando uma pessoa chega e fala assim, então, tô te procurando porque eu quero terminar um relacionamento, a gente tá falando de uma questão emocional enorme. Pera, por que terminar esse relacionamento? É a primeira questão. Por que terminar um relacionamento? E aí você entra nas emoções, de tudo, de todo aquele relacionamento, do porquê daquela decisão. Enfim, nós ficamos muitos meses juntos falando sobre isso e várias outras coisas que também se conectam com o relacionamento, porque a forma como a gente se relaciona, como a gente falou no começo, ela é muito fundada numa cultura, numa criação. Então, tem vários aspectos das crenças também que você constrói lá na tua infância. Então, você não está se relacionando somente com uma pessoa, você também está se relacionando com uma pessoa que carrega coisas muito diferentes das quais você foi criado. Então, você vai cutucar outras coisas, sabe? A forma como que você se relaciona com seus pais, a forma como você se relaciona com o mundo, a forma como você se relaciona com o seu trabalho, geralmente é muito parecido com a forma como você se relaciona com os seus parceiros amorosos. Pode Uhum. ser muito parecido. Então, a gente teve esse tempo, né, meses de maturação sobre o sentimento, entendimento e clareza. E ele foi um tipo de cliente que precisou parar com a terapia
para conseguir realmente fazer o término. Às vezes a gente também usa muito, o que eu converso muito com os meus clientes, que é em relação a isso. Uma terapia só vai funcionar se você estiver disposto a executar aquilo que você conversa, né? Até eu já escutei muito termo, acho que muita gente já escutou isso daqui, fofoca remunerada. E porque acaba Hum, sendo, às vezes, esse momento de fofoca. Você vai só contando as coisas da sua vida, você narra a sua vida o tempo todo, né? O momento que você acorda, você está narrando a sua vida, você vai dormir terminando narrando o dia sobre a sua vida, sobre você e tal. E o momento da sessão, da sua terapia, independente de qual abordagem, é para você colocar em ordem os seus pensamentos, os seus sentimentos. É um momento de você ser muito vulnerável mesmo, com a versão que você precisa ser naquele momento. Mas depois que você sai daquela sessão, você precisa executar. uhum, É uma exato. obrigação. Você precisa executar. Talvez não vai conseguir na hora, mas você vai ter que executar uma hora. Senão você vai ficar patinando nos mesmos problemas o tempo todo. Você vai trazer a mesma demanda. Vai ser aquela sessão de terapia que você vai falar, falar, falar e falar, putz, parece que eu já falei tudo isso, né? Você Sim, já você já falou. falou, e não tá saindo do lugar. A TCC, ela trabalha muito com tarefinha de casa, que é Uhum. justamente para isso, para você meio que forçar o paciente para que ele entenda que ele é participante do mesmo processo. Então, ele tem que sair dali e fazer aquelas atividades, né, para tirar só da sessão o momento terapêutico e levar para a vida. Então, Sim. quando a gente fala de questões de relacionamento, não adianta nada o paciente vir e reclamar do parceiro, falar tudo que ele faz, o que ele fez, o que magoou, o que doeu, o que ela fez, o que ela respondeu, mas sair da sessão e continuar igual, com o mesmo comportamento, não tentando não alterar ali a realidade dela, com os mesmos pensamentos que machucam, que ferem. Aí entra o silêncio, que você já comentou, porque muitas das vezes quando a gente não consegue executar, e quando eu falo assim, precisa executar, é pelo menos tentar. Eu tive uma Uhum, professora que ela sempre comentou isso daí. Quando você usa o tentar na frente, significa que você não vai fazer. uhum, E isso me impactava sempre, porque eu falava, nossa, não dá nem a liberdade para a pessoa, tipo assim, tentar fazer alguma coisa. Não, mas eu entendi o que ela quis dizer, sabe? Quando você só tenta, é porque você ainda está idealizando aquela execução, mas ainda não colocou ela na ação. Você não tomou um primeiro passo. você não Então, acredita que você vai conseguir. exatamente. Então, para uma relação realmente ter bons alinhamentos, ter, né, uma boa comunicação, é sair da palavra tentar e é dar um primeiro passo, mas você tem que começar a trazer essa visão, sabe? Aí eu vejo assim, esse tentar tá, eu vou tentar pelo menos escrever sobre o que eu sinto. E aí você chega na Uhum. próxima sessão, pode reparar, você que é ou é terapeuta ou você que está em análise ou pensando em fazer em análise, pode reparar. Você vai chegar com vergonha na próxima sessão. E você chega assim, ai, ó, não fiz a tarefa, sabe aquilo lá que você falou, esqueci, não quero nem falar sobre o assunto. Uhum. E tá tudo bem, porque isso tá te cutucando num lugar muito sensível que você ainda não tá totalmente pronto para falar. Mas saiba disso, às vezes tem que partir de você alguma ação, sabe? Não é esperar o do outro. O que eu vejo também Uhum. muito, não só nos atendimentos, mas nas relações, né, de todo mundo, amizade, familiares e tal, são pessoas reclamando demais, mas esperando o outro. Que o outro Ah, mude. que o outro hoje. Eu falo assim, que Em algum maravilha. momento ele vai mudar. É um mundo muito utópico achar que todo mundo tem, ou sei lá, um baralho ali de tarô, uma bolinha de cristal, uma mediunidade, uma intuição super apurada para achar que o outro fala assim, tá, nossa, deixa eu lá conversar com ela, porque deve ser esse problema. Não vai ser. Uhum. Nós não somos seres que conseguem entender a subjetividade, tá, gente? Ninguém é. Esquece isso. Nós somos seres que a gente tem que ter conversas claras. Sabe essa coisa da indireta? Para com isso. Nossa, Do esse joguinho, subentendido. O subentendido, né? Não, eu vou ficar quieta aqui, porque com vai cara entender. fechada, porque ele vai entender o que aconteceu. E ainda vira e Cara, fala assim: o não que que vai. aconteceu? Nada. Nada.
que É. ódio, sabe? Sim. E a gente também já fez isso em vários momentos da nossa vida e talvez faça ainda, mas esquece, porque se você acha que o outro vai entender a indireta, para pra pensar. Para você fazer uma indireta, é porque aquilo está muito claro para você, a ponto de você manipular uma indireta. Tipo, vou fechar a cara e vou Uhum. ficar aqui quietinho, porque tá claro para você o seu sentimento. Mas essa postura corporal, né, da minha atitude física, de eu olhar, por exemplo, uma vez e ficar assim, e virando a cara, você acha mesmo que ela vai entender o sentimento que tá claro para mim, sendo que ela tem os próprios sentimentos, tem a própria visão do que aconteceu, né? Enfim, tem outras coisas. Uhum. Não, não vai. E às vezes até piora a situação, porque o que vem na cabeça do outro são coisas totalmente diferentes do que você está tentando passar. E aí vai virando uma bola de neve. E quando tem a conversa, ao invés de ser uma conversa tranquila, vai ser explosiva. Vai Uhum. ser explosiva, porque os dois estão com tanta coisa na cabeça, um turbilhão de coisas. Você tá disposto? Você tá afim? Cara, então se dedica para fazer dar certo, sabe? Convida o outro para se comunicar também. Se o outro for muito Sim. fechado, muito quietinho ali, convida, mas faça um convite gentil, sabe? Sem vir para o embate de cara, porque senão vai dar errado, né? E eu acho que Uhum. a grande questão aqui do alinhamento, que é o que motivou todo o nosso vídeo, quando as expectativas dos dois são diferentes, se tem vontade, vai ter que ter colaboração. Não adianta partir só de uma parte. Então convide o outro. Convida. Não desiste tão fácil. Não acha que só porque tá com algum problema, vamos terminar Vamos essa relação terminar. que fica mais fácil, né? Porque é você que está evitando o conflito também. Então tem que Uhum. entender qual que é o seu objetivo de fato. Ô, prima, eu queria muito que você falasse, assim, porque a gente falou muito das conversas complicadas, eu falei, né, uma história pessoal que realmente ajuda, eu também construo essa técnica com os meus clientes, mas quando a gente vai pesquisar o que que é conversas complicadas, a gente acha várias teorias, tá, gente? Então, existem muitos jeitos de construir tipos de conversas complicadas em diferentes ambientes, tá? No trabalho vai ser de uma maneira, com os pais vai ser de outra, mas se tratando de relacionamento amoroso, eu queria que você desse uma introduzida assim, como que a gente pode treinar conversas complicadas? Uhum. Primeiro, você pode treinar com você mesma no papel, né? Escrevendo aquilo que você quer dizer, imaginando qual seria a resposta da pessoa, e se a pessoa responder isso, o que que você vai responder? Mas sempre lembrando de tomar cuidado com as palavras para que não apareça um ataque, mas sim você está colocando os seus sentimentos. Mas você pode também treinar numa sessão de terapia, como se fosse a técnica do espelho mesmo. Uhum, muito legal. Também pode treinar com uma amiga, com uma prima, com a sua rede de apoio, desde que aquela pessoa se mantenha numa posição mais neutra, né, para não te atrapalhar no seu próprio diálogo. Mas eu acho que começar com a escrita, como a gente mesmo falou, que é o quanto é importante a escrita, já é um passo muito bom para você se organizar e escolher as palavras que você vai dizer. E se Uhum, você tiver a oportunidade de estar em sessão de terapia, melhor ainda, você pode trazer isso. Você sabe que vai ser muito garantido que legal. o outra pessoa vai ser neutra, né? O profissional tem que ser neutro. E ele pode te Uhum. ajudar muito a te questionar, inclusive, as coisas que você está falando. Questionamentos que você não estava preparada, muitas vezes você vai falar, ai, pera, não sei. Então tá, então pensa antes de falar isso. Eu amo Pensa. essa técnica, amo. Eu proponho muito para os meus clientes. Eu sempre vejo reações muito engraçadas, a gente dá muita risada sempre. Por mais que seja caótica a situação, né? Às vezes está um pouco triste, magoado, etc. É engraçado, tá? Realmente você se diverte um pouco e eu faço muito nas minhas análises. Já convido a minha analista. Ó, você vai ser fulano, tá? E aí eu vou falando Hum, e tal. Numa pegada um pouquinho mais holística, eu acho que um dos ensinamentos mais bonitos que eu aprendi e gosto muito de repassar que é a técnica do mantra, né? Todos nós sabemos que a gente tem padrão de pensamento. E o mantra, ele é exatamente uma mudança do padrão do pensamento. Se você acorda falando assim, putz, que dia péssimo, seu dia vai ser péssimo, tá? E você vai terminar o dia muito chateado, muito frustrado, então, o mantra ele vem muito com essa coisa do vamos mudar essa chavinha, né? Você está falando com o seu subconsciente, você está afirmando para você que o dia vai ser legal. Por exemplo, né? Então, para um relacionamento, se você vai ter uma conversa complicada, já programada, marcada e tudo mais, você pode fazer alguns mantras do tipo assim: vai ser uma conversa saudável, vai dar tudo certo.
eu vou conseguir falar tudo aquilo que eu sinto. Você pode formar uma frase, ou pode fazer, né, alguns pontinhos só de palavras que sejam positivas e repetir para você durante o dia, o tempo todo. Vai dar tudo certo, vai ser uma conversa saudável, a pessoa vai conseguir entender o que eu estou falando e eu também vou conseguir verbalizar muito bem o que eu estou falando. Caso você estiver muito ansioso, muito nervoso com a situação, ou às vezes muito reativo, pode ajudar a trazer um pouco mais de calma e você vai perceber que no momento da conversa você vai lembrar desse mantra, porque você já ativou esse padrão de pensamento diferente e você vai conseguir conduzir isso de uma melhor maneira. E uma outra questão, que é também da holística, sempre olhe o outro aceitando o todo, sabe? Por exemplo, olhando aqui a V, eu aceito a V como ela é por inteiro. Então, com os defeitos, qualidades, com a história dela, e eu não posso interferir nisso. Aceitar o todo é você aceitar a outra na sua plenitude, no seu ser completo, na sua autenticidade. E quando eu aceito o outro, eu permito também que o outro me aceite como um todo. Então, isso é muito bonito do ensinamento holístico. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje aqui. Faz todo sentido a gente começar a falar mais de relacionamento. Faz todo sentido você também falar sobre o seu relacionamento com os seus parceiros, com as suas parceiras, com o seu parceiro, parceira, enfim, a forma como você se relaciona. E aprender, né, essas técnicas, aprender a se relacionar bem é muito mais do que você só atingir fases, é muito mais do que as suas próprias expectativas, é saber que você está em conjunto e a gente nunca vai estar sozinho, gente, a gente precisa do outro para se relacionar, então aprender a se relacionar é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, dá aquele likezinho, aquela compartilhada, se vocês acharem legal também. E pode seguir a gente na outra rede, ali no Instagram. Faz todo sentido, underline. Eu espero que vocês tenham realmente gostado de coração. Eu também achei que a conversa foi ótima, prima, muito gostoso, Sempre. foi sempre. E a gente procura trazer mais esses tipos de reflexão aqui para esse canal, que eu acho que é super importante a gente bater um papo. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, Ah, é tá verdade. bom? E a gente se vê na próxima roda de conversa. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.